Om Arjun Yujin Jansan Pema Sadhu Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesudran Kordo Kandro Mampekor Che Che Jesodadavche Jinji Labji Jesus So Guru Pemasi Jehom Orjin Yujin Jamsan Pemange Salon Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pemajune Jesudran Kordo Kadro Mampekor Che Che Jesu Che Jinje La Che Jesu So Guru Pe Masi Jehum Orjin Yujin Jamsan Pe Mage Sadhu Pola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Jesudran Kordo Kadro Mampekor Che Che Jesudadrche Jinji Labche Jesu So Guru Pema Si Jehom Sanjay Chodan Sochi Chodan La Janchu Badu Dangi Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chidrola Pinchi Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chodan La Janchu Badu Dangi Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chidrola Pinchi Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chodan Lajanchu Bardu Dagi Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonachi Drula Pinchi Sanjay Drupashu. Então hoje a gente vai continuar. A gente vai começar uma coisa nova de um texto que a gente já, um livro que a gente já começou a olhar, né? Que é esse texto super bonito, Conselhos do Meu Coração, do John Rinpoche, que é uma compilação de vários ensinamentos que ele ofereceu mais para o final da vida, a maior parte deles para alunos ocidentais. E tem um capítulo 5 que se chama Uma Introdução ao Bardo, que é um tema muito importante, né, que a gente contemple, porque é como se esse tema ele nos oferecesse uma outra dimensão da nossa vida, mas também da nossa prática. Porque, por exemplo, né, a gente quando vai olhar para os ensinamentos, a gente vai olhar para a nossa prática, a gente olha assim, bom, a gente não desconfia que aqueles ensinamentos eles são apenas ensinamentos para o bardo da vida. Vocês vão ver aqui que são 6 bardos. Então tem o bardo da vida, tem o bardo do sonho, tem o bardo da meditação, tem o bardo do morrer, tem o bardo do pós-morte, tem o bardo do renascer. São condições de existência que a gente se sente existindo, né? E a gente não desconfia que a maior parte dos ensinamentos que a gente vai entrar em contato ou que a gente vai eventualmente praticar, eles são apenas ensinamentos que dizem respeito ao bardo da vida. São instruções que vão dizer respeito ao bardo da vida. Eventualmente a gente vai encontrar instruções que vão falar sobre o bardo da meditação. Mais raro ainda é a gente encontrar ensinamentos sobre o bardo dos sonhos, por exemplo.
mas instruções para o bardo do morrer, do pós-morte, do renascer não é muito comum a gente encontrar, né? Especialmente no Ocidente, porque é como se ainda houvesse uma sensação assim, de dúvida, né? Se isso realmente existe. Mas quando a gente entra em contato com 6 bardos, a gente se dá conta de uma perspectiva assim cósmica da existência, né? Ou seja, o que a gente está vivendo agora, isso é apenas um dos 6 bardos, né? Então a gente quando está, por exemplo, agora no estado de vigília que a gente está aqui presente, por exemplo, a gente está dentro do bardo da vida. Mas quando a gente senta para meditar, a gente entra dentro do bardo da meditação. A gente tem uma sensação que a realidade é um pouco diferente ali dentro. Quando a gente vai dormir e a gente sonha, a gente não pensa que aquilo é diferente. A gente pensa que aquilo é aquilo mesmo. A gente nem pensa na verdade, né? Aquilo é aquilo. Aí quando a gente está morrendo também. E assim cada um dos bardos. Então surge esse ensinamento dos bardos, né? Que eles vão nos colocar numa dimensão super cósmica, assim. Que é muito importante a gente olhar, porque amplia muito a nossa percepção, né? Quando a gente olha nesse sentido dos bardos, né? Os 6 bardos, eles são uma outra maneira de falar sobre a experiência cíclica, né? É como é quase como aquele filme Feitiço no Tempo, né? Que o cara fica preso, né? Aí quando dá meia-noite, aquilo trava e ele acorda no mesmo lugar, no mesmo horário e a mesma realidade, né? Aí ele não consegue sair daquilo. Ele apronta um monte, não acontece nada, né? Então, 6 bardos, eles são um pouco isso, né? Porque a gente pensa, pá, tem um bardo da vida, tem um bardo do morrer, vai começar tudo de novo. No filme, pelo menos tinha uma sensação que a pessoa voltava para o mesmo lugar, né? Quando a gente fala do Sansara, a gente não tem garantia nenhuma que a gente vai voltar para o mesmo lugar, né? Então isso é um pouco, isso dá um frio na barriga, né? Mas é um pouco essa situação, assim, a gente, os bardos, eles nos ajudam a entender também isso que o Lama volta e meia traz, né? Que cada um de nós é como se estivesse, é como um pássaro que está pousado num galho e a gente vai voar, nem que seja porque o galho vai quebrar uma hora, né? Então os bardos, a tradução de bardo em inglês eles traduzem por in between, né? Seria assim um estado intermediário, é um estado intermediário entre uma coisa e outra, né? Então a gente não costuma olhar necessariamente, embora a gente até ouça sobre isso, a gente tem uma dificuldade de visualizar, assim, de ter realmente a experiência do que vem a ser isso, né? Por exemplo, a gente está no, se a gente está com muito bem estabilizado na nossa vida, né? Pelo menos a gente imagina que esteja, a gente não tem a sensação que aquilo vai passar, né? A gente acha, bom, cheguei, enfim, né? Que bom, estou aqui. E aí a gente tem uma sensação de estabilidade daquilo. A gente tem uma visão de continuidade. A gente não imagina que aquilo é um estado intermediário entre a experiência passada e alguma coisa que vai vir, a gente nem suspeita o que é, né? Então a nossa vida toda ela é feita disso, né, de bardos. Então a gente pode olhar isso nessa perspectiva cósmica de vida e morte, mas a gente vê isso dentro da nossa vida, né? A gente está num bardo agora, por exemplo, quem está aqui online está num bardo. A gente está no estado intermediário entre o que a gente estava fazendo até as 7h30 e o que a gente vai fazer depois que terminar. Só que quando a gente descreve assim, parece que é tipo um intervalo, né? A gente tem uma coisa sólida, aí tem um intervalo, que é um estado intermediário, tipo um intervalo de jogo de futebol, assim, né? Aí tem um intervalo, dá uma descansada, depois volta para a coisa mesmo, né? Só que cada coisa que a gente vive é um estado intermediário, né? Cada experiência que a gente tem, ela é um estado intermediário entre o que veio antes e o que vai vir depois. Então, é importante a gente olhar isso, né? A gente não tem a sensação de que aquilo que a gente está vivendo é um bardo,
é uma coisa assim intermediária. A gente imagina que aquilo é a coisa mesmo, mas aquilo não é. Aquilo não é a coisa, aquilo é um estado intermediário, que tem tempo que passa ali, né? E esse tempo é um tempo de sonho também. Então, basicamente é isso, né? O bardo, ele significa uma compreensão do estado intermediário, além de que perpassa a vida e morte, né? Então, todas as experiências, elas estão conectadas a isso. Quando a gente ouve falar sobre bardo, geralmente a gente associa ao tema da morte, né? Então, algumas décadas atrás, houve uma primeira tradução, Bardo Todol, que ficou traduzido como o livro tibetano dos mortos, né? Que é nada mais do que a descrição das múltiplas visões que acontecem no bardo do pós-morte, né? Às vezes é traduzido também como bardo alucinado de Dharmata. Mas, enfim, são todas as experiências que acontecem nesse período entre uma vida e outra, né? Só que isso não é, dizer assim não é verdadeiro, porque é como se aquilo não fosse real. Aquilo é completamente real, é completamente ilusório ao mesmo tempo. Do mesmo modo que o que a gente está vivendo agora, né? Para nós é completamente real, mas é completamente ilusório também, nós estamos vivendo agora, né? Então, o bardo, ele começou dessa forma. Mas bardo significa qualquer experiência, é como se a gente tivesse que ver que a gente, por exemplo, enquanto coletividade, né, até quase enquanto sociedade, a gente está vivendo um bardo, um estado intermediário. A sensação de sociedade ou de futuro que existia não tem mais. Então está desaparecendo, né? Está em decrepitude completa. E não tem uma sensação de alguma clareza do que possa vir a acontecer, né? Então é como se a gente ficasse sem lugar dentro disso. Porque o que acontece quando o bardo surge, a gente sabe que a identidade que vinha andando até ali, ela não vai ir adiante. Aquilo é a morte daquela identidade. Só que a gente tem apego à identidade. Então a gente não está muito a fim de negociar. Então é tipo o Woody Allen dizendo, né? O Woody Allen ele diz, né, que ele não tem nenhum problema com a morte, ele só não quer estar lá quando acontecer, né? É tipo nós, assim, né? Tudo bem esse negócio da morte, né? Até não me incomoda, eu só não quero estar lá quando ela vier, né? Então, ou quando ela acontecer, né? Então a gente não lida bem, porque é como se a gente tivesse um pouco culturalmente uma visão meio fúnebre, assim, né? Então, a gente não vê a morte como um renascimento, né? Então os bardos, eles nos ajudam a ver isso, né? Toda experiência de morte, o tanto que morre é o tanto que renasce, né? O tanto de espaço que se abre, né? Então esse processo, ele é infinito, ele é incessante, ele é a própria natureza das coisas, né? Mas é como se a gente tivesse dimensões das nossas vidas que a gente protestasse um pouco, né? A gente diz, bom, isso aqui é assim, mas poderia ser diferente, né? A gente tenta controlar aquilo. A gente vai ter problema, né? Então, os bardos, eles são muito interessantes por tratar disso, né? Aqui, Dojo Rinpoche vai ser super sucinto, né? Vocês vão ver, ele é super curto, super direto. Ele não vai elaborar muito. Então a gente vai esticando isso aqui um pouquinho, né? Então, para quem tem o livro, a gente vai olhar agora a página 63, que é quando começa mesmo o texto, né? Então, Dojo Rinpoche vai dizer assim: já foi dito que toda a doutrina do Buda pode ser resumida no ensinamento sobre os 6 bardos. Isso aqui é muito interessante, né? A gente pensar que todo o budismo cabe dentro dos 6 bardos. Então é como se a gente, da mesma forma que a gente olha desde a perspectiva dos 6 reinos, a gente olha desde a perspectiva das 4 novas verdades e assim por diante, a gente pode olhar desde a perspectiva dos 6 bardos.
também é completo essa visão, né? O Dharma do Buda é vasto e profundo, e as diversas abordagens dos vários veículos e ciclos de ensinamentos contêm um tesouro de instruções inconcebível. Para quem deseja conquistar a cidadela primordial do estado búdico numa única vida humana, a prática desses ensinamentos ela é apresentada no contexto dos 6 bardos. Então, para quem aspira a atingir a liberação numa única vida, né, precisa contemplar o tema dos 6 bardos. Os temas dos 6 bardos ele não era muito comum antigamente, eu digo assim, antes da era tibetana do budismo, né? Por exemplo, dentro do budismo indiano antigo não se falava muito, né? Então, especialmente Guru Rinpoche, que vai trazer essa descrição tal como a gente vai ver dentro do budismo tibetano, né? Então, isso é como se fosse uma clarificação que Guru Rinpoche vai oferecer. Aí tem vários textos de Guru Rinpoche que ele aborda esse tema dos 6 bardos, né? Eu acho que o mais conhecido é esse que o Alan Wallace traduziu, né? Que se chama Natural Liberation. Ele não tem tradução para o português, é um texto super bonito, super profundo, que é o próprio Guru Rinpoche explicando os 6 bardos, né? Aqui, Dojo Rinpoche, ele já diz, é uma introdução ao tema, ele não vai entrar nos detalhes, né? Ele vai nos contar que isso existe. Então ele vai começar justamente por isso, assim, né? O que então é um bardo? O que significa essa palavra, né? Essa expressão bardo? Então ele vai dizer assim, né? Bardo é um estado que é nem aqui nem lá. Por definição, é algo que vem entre, é um estado intermediário. Então é isso que a gente estava vendo, né? Um estado intermediário. Ou seja, como que a nossa experiência agora, ela é um estado intermediário. A gente pode dizer assim, a experiência intermediária entre agora e o nosso sono depois, né? Mas é como se a nossa descrição, ou seja, a maneira como a gente constrói com a linguagem, ela fosse sempre incompleta, porque é como se a linguagem, quando a gente fala dessa forma, é como se tivesse um ponto final, né? É como se tivesse uma conclusão. Só que isso não tem conclusão. Isso é infinito. É um estado intermediário, infinito. Então agora a gente está no estado intermediário entre o que a gente vinha fazendo e o que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer depois. Só que o depois, ele não é alguma coisa, ele é um estado intermediário. Então a gente está sempre dentro desse estado intermediário, nem aqui e nem lá. A gente tinha que usar, por exemplo, a própria prática da meditação para se dar conta disso. Onde é que a gente está? A gente não consegue pegar em algum lugar que a gente esteja, porque aquilo é totalmente elusivo, né? A gente está em meio a algumas imagens e aparências que surgem e cessam incessantemente, e a gente não consegue segurar nada, na verdade, né? Então, os bardos, eles na verdade, eles são uma outra perspectiva que a gente pode olhar toda a sensação de vida, de morte, né? A sensação de fazer a própria prática, né? Então é muito útil nesse sentido. Então, os 6 bardos, eles são o bardo natural desta vida, o bardo alucinatório do sonho, o bardo da absorção meditativa, o bardo doloroso da morte, o bardo luminoso da realidade última e o bardo kármico do vir a ser. Aí quando tem um bardo kármico do vir a ser, é como se terminasse, né? Aí vir a ser recomeça. Aí tem um bardo natural desta vida. E assim a coisa segue, né? Mas aqui é como se fosse alguma coisa final, assim, né? A pessoa morre, aí depois ela renasce num outro lugar, assim, né? Mas é bom a gente olhar, por exemplo, para as mortes que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E como que aquilo é completamente desconfortável, né? Porque quando a morte acontece, se a gente olhar, por exemplo, na perspectiva dos 12 elos, quando acontece a morte é o 12º elo, né, de Anomarana.
Até a imagem é super bonita, né, porque a imagem ela é alguém carregando um cadáver, assim, né, puxando, arrastando um cadáver, né. É a morte, é o cadáver da nossa identidade. Só que quando morre, não morre porque já está colado no primeiro elo. Então o primeiro, o segundo, o terceiro elo, eles são incessantes dentro da roda da vida. E a gente, quando a gente morre, eu não sei se vocês reparam, já repararam, mas a gente começa a rodopiar. Quando alguma coisa assim muito intensa da nossa vida morre, a gente começa a rodopiar. Por quê? Porque quando alguma coisa morre, tem uma identidade nossa que morre. No Sansara, a nossa estabilidade, o nosso elemento terra, vem da nossa identidade, né? Quando a nossa identidade morre, por alguma razão, ela é demitida, ela é expulsa, ela é qualquer coisa assim, ela é terminada por alguma coisa, a gente fica, bom, e agora eu vou ser o quê? Eu já não posso mais ser isso. Aquilo é muito aflitivo pra gente, porque é como se a gente precisasse de uma identidade para poder estar bem. Esse é o ponto que a gente é pego no Sansara, né? Então a gente vai procurar alguma outra identidade. Mas a gente não tem a sensação que a gente está procurando uma identidade. A gente tem a sensação que a gente está procurando renascer. A gente quer renascer. Então a gente está no quarto elo, com o barqueiro procurando algum lugar que a gente possa renascer. E aí a gente começa a olhar coisas, a gente começa a usar o quinto elo, né? A gente começa a olhar coisas, a gente começa a cheirar coisas, a gente começa a ouvir coisas, a gente começa a usar o nosso corpo para poder encontrar algo, né? E aí a coisa anda. Então ele vai começar agora de maneira muito curta a falar sobre cada um desses bardos, né? Então o primeiro deles é o que ele vai chamar do bardo natural desta vida. Então, o bardo natural desta vida cobre o período entre o nascimento e a morte. Portanto, nesse momento, estamos todos no bardo desta vida. Então, é a nossa situação. Toda vez que a gente ouvir sobre roda da vida, sobre impermanência, é tudo pro bardo da vida, né? Só que a gente não tem a sensação, a gente acha que aquilo é todo o ensinamento. Aquilo é o ensinamento do bardo da vida. A pessoa está no bardo do pós-morte, esse ensinamento não é útil para ela. Nem um pouco. Ela precisa de outras instruções, né? Então, aquilo sempre é particular. Então, nesse momento, a gente está dentro do bardo da vida, é o bardo mais favorável. Então, que a gente aproveite, né? Então, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Então, Dojo Rinpoche vai dizer assim, como é dito nos ensinamentos, Kiema, agora que eu estou no bardo desta vida, deixarei de ser preguiçoso. Até os tibetanos tinham esse karma para preguiça, né? Pois nessa vida não há tempo a perder. Essa é a nossa condição atual. Devemos pensar bem e nos perguntar quantos anos já se passaram desde que nascemos. Essa pergunta sempre é meio assim, né? Mas a gente deveria se fazer essa pergunta. E quantos anos ainda nos restam? Esse aqui é meio capcioso, né? Mas isso aqui faz a gente se dar conta disso, né? Faz a gente se dar conta do bardo, faz a gente se dar conta da impermanência, né? Faz a gente se dar conta do estado intermediário. Porque a condição que a gente está é uma condição intermediária. Por exemplo, a gente não tinha a sensação que até um tempo atrás o que a gente estava vivendo era uma condição, estado intermediário. A gente achava que aquilo era a vida. Aí aquilo vem, blum, aí a gente acha que agora o que a gente está vivendo é final. Também não, é um estado intermediário. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica um pouco aflito com isso. Mas o que a gente está passando também é um estado intermediário. Então essa é a nossa condição atual. A vida, ela é absolutamente impermanente. Nada, nem ninguém pode fugir da mente, da morte. Nenhum de nós pode viver para sempre. Enquanto nós estamos nessa situação, nós desperdiçamos a nossa existência com coisas sem importância, jogando tempo fora com preguiça e distrações. A vida segue o seu curso e o seu ímpeto, e mais cedo ou mais tarde ela se exaure.
nesse momento, todas as atividades terminam e nada mais pode ser feito. Então, por exemplo, né, isso aqui ele olha aqui para a vida na perspectiva da morte, né? Então, por exemplo, dentro da perspectiva budista, a pessoa só vai aprender a morrer se ela aprender a viver. Se ela não aprender a viver bem, como é que ela vai aprender a morrer bem? É uma coisa totalmente ligada à outra, né? Não tem como a pessoa imaginar que ela vai aprender a morrer bem se ela não aprender a viver bem. Então, isso é um ponto que a gente vai se defrontar com isso, né? E é muito gozado ver essas descrições assim de pessoas que passam por situações muito intensas na vida, né, que se aproximam da morte por alguma razão. Os relatos eles são sempre todos muito parecidos, né? A pessoa diz, eu poderia ter trabalhado menos, né? Eu poderia ter ficado menos estressado, eu poderia. É sempre muito parecido nesse sentido, né? Os relatos, porque é como se a pessoa viu que o tempo passou e aí o que que ficou, né? O que que resta agora nesse momento, né? Então, quando a gente olha para a nossa experiência de vida em espelhando com essa noção da morte, é como se isso fosse um referencial que a gente coloca para poder pensar melhor o que que a gente anda fazendo, né? Então ele vai dizer, é por isso que é dito que nós não devemos nos permitir ser subjugados pelo poder da indolência e da distração. Em vez disso, nós devemos praticar o Dharma, que é a única coisa que nos ajudará no momento da morte. Tem um texto muito impactante assim para a gente olhar, né? Ele não tem tradução para o português também, que é aquele é muito chocante, que é o relato da mãe do Chagdu Rinpoche, né? Então, a mãe do Chagdu Rinpoche foi uma das maiores, assim, mulheres que existiram no Tibete, né? Ela era uma super Dakini, uma emanação de Tara. Em tibetano, ela era chamada também de Delog. Delog era porque ela tinha uma habilidade de transitar pelos reinos, né? Pelos bardos. Então, esse livro, né, que se chama Delog, ela vai contar a experiência dela quando ela tinha 15 anos e a consciência abandona o corpo por 5 dias e ela visita terras puras. Parece aquelas histórias assim de Dudjom Limpa, né? Ela visita terras puras, ela vai visitar terra pura de Guru Rinpoche, de Aryatara, de Chenrezig e assim por diante. Mas ela depois vai visitar os seres dos 6 reinos, né? E ela encontra vários conhecidos assim, né? Pessoas que ela conheceu que estavam nesses reinos. Ela pergunta: "O que que você fez para você renascer aqui?" Aí eles contam, né? É uma coisa um pouco espírita assim, né, no nosso contexto brasileiro, né? Porque você tá naquele lugar que você veio, o que você está fazendo aqui, né? Então, é um relato muito impressionante assim, né? Daí ela volta, né? É muito impressionante porque ela volta para poder contar, né? Uma coisa meio Chico Xavier, assim. Chico Xavier não foi para voltar, né? Ele ouvia, né? Mas ela foi, ouviu aquilo em primeira pessoa, viu aquilo tudo, depois ela volta e diz, o fulano. Aí as pessoas duvidavam dela. Daí ela dizia assim, não, mas o fulano disse que tal lugar tem não sei bem o que é escondido, vai lá ver. Aí achavam, né? Mas ela vai contar o amadurecimento kármico, né? O lugar que a pessoa acaba renascendo pelo amadurecimento kármico, né? Sem ter noção do que ela estava fazendo, né? É muito surreal assim o relato dela, né? Então eu tinha várias vezes ouvido o Lama comentar sobre isso, né? Mas aí uns 2, 3 anos atrás foi publicado o livro, né? Pela editora do Gompa dos Estados Unidos, né? Eu acho que eles devem traduzir para o português em algum momento, né? Mas aí tem esses relatos assim de ela relatando os encontros dela com esses seres, né, dos 6 reinos, né?
Então Tudo Rinpoche vai seguir aqui, né? Ele vai dizer assim: embora seja impossível praticar tudo, nós devemos praticar o máximo possível, cientes de que o nosso modo de vida atual exerce uma influência positiva nas condições da próxima vida. A gente nem precisa pensar assim na próxima vida, assim, uma coisa assim meio abstrata, né? É só a gente pensar nessa vida mesmo, né? Ou seja, o quanto que o que a gente agora anda pensando, anda aspirando e anda ocupando a nossa mente, naturalmente vai se tornar aquilo que a gente mais adiante vai seguir fazendo, vai acabar renascendo. Porque é onde a gente começa a direcionar a nossa energia, a gente começa a direcionar a nossa vida. Então aquilo acaba indo naquela direção, né? Então se aquilo é visto numa coisa assim, de uma vida para outra, não chega a ser o ponto mais importante, mas a gente vê isso dentro de uma mesma vida, né? O quanto que a gente vai direcionando as coisas para cá e para lá, e as coisas acabam andando naquela direção, né? Então é como se a gente fosse se dando conta de que o que acaba acontecendo com a gente aspirou numa boa medida que aquilo acontecesse com a gente, né? Não é simplesmente uma roleta assim que a pessoa joga a roleta e pô, como é que isso aqui aconteceu? A pessoa se dá conta que ela tem karma para aquilo, ela lembra, eventualmente ela plantando sementes que aquilo acabam frutificando num certo momento. Mas a gente não tem uma noção completa do impacto que aquilo acaba causando, né? Então ele vai dizer assim, né? Tanto quanto possível, portanto, nós devemos evitar cometer uma única ação negativa e jamais perder a oportunidade de realizar uma ação positiva, por menor que seja. Então é interessante, né? Por exemplo, na nossa cultura a gente tem uma sensação de que aquilo dá para empatar, né? Então uma pessoa apronta um pouco, mas aí ela faz umas coisas boas assim, aí bota na balança, deu, assim, empatou, né? Mas não funciona, né? Aí a gente vai ver várias histórias tibetanas assim, né, da pessoa que aprontava de dia e de noite era um santo, né? Melhor pensar ao contrário, né? De dia era um santo, de noite, sabe lá, né? Aí tem essas histórias assim que a pessoa morre, aí quando a pessoa renasce, ela renasce num lugar que de dia aquilo é o paraíso, aí quando chega a noite aquilo é o inferno na Terra. Aí a pessoa passa não sei quantas vidas ali dentro, né? Então eles têm essa noção muito clara assim que cada ação é uma ação. Não dá para imaginar que a pessoa, bom, fiz minha boa ação de hoje, né? Vamos embora, vamos aproveitar, né? Então eles não têm essa noção de que tem uma tu faz um saladão com aquilo, né? Uma ação é uma ação, duas ações são duas ações, elas vão produzir os seus efeitos, né? Então eles têm essa coisa muito clara, né? Então nada é garantido. E foi dito que a nossa conduta não deve nos causar remorso, mesmo que a morte chegue amanhã. Não devemos levar arrependimentos. Isso aqui é uma coisa importante, assim, né? A gente não deveria deixar de fazer certas coisas que a gente sabe que deveriam ser feitas, né? Então, não arrependimento é isso, né? Então, Milarepa vai dizer que a tradição dele, a pessoa se aproxima da morte sem arrependimento. Mesmo que a pessoa não atinja a liberação, que a pessoa sinta que, bom, não foi dessa vez, mas que pelo menos a pessoa ah, sinta que ela aproveitou o tempo, né? Que ela fez o que ela conseguiu dentro das limitações todas que apareceram, mas a pessoa fez o que ela conseguiria fazer, né? Então isso é uma sensação boa assim da pessoa ter, né? Não é alguma coisa que a gente consiga acessar fácil, porque sempre tem uma mente de insatisfatoriedade atrás. Mas a gente tem uma sensação de que a gente vai fazer e que a gente consegue fazer o que é meritório naquele momento, né? Então a gente aproveita o tempo, as oportunidades nesse sentido, né?
Então esse é o bardo da vida. Vocês vejam, ele não dá, ele vai falar um pouco da impermanência, ele fala que a vida humana é preciosa, que a gente não deveria gerar karma, mas ele não fala muito mais do que isso. Mas, por exemplo, todos os ensinamentos sobre Bodhicitta, sobre a Prajnaparamita e assim por diante, todos eles vão surgir no contexto do bardo da vida. Então, quanto tem algumas linhagens que ao invés de falar em 6 bardos, eles falam em 4. O bardo do sonho e da meditação, eles incluem no bardo da vida. Eles não vão fazer essa coisa tão exata, né? Então, às vezes é descrito em 4. Mas, basicamente, a gente usa o bardo da vida para poder praticar os ensinamentos de modo a se aproximar do bardo da morte melhor. E o que vai acontecer depois da morte melhor. Então eles têm umas similaridades assim, né? Por exemplo, o bardo do sonho, que é o que a gente vai olhar na sequência, ele é a preparação para o bardo do morrer. Então a gente usa, por um bom tempo a gente reclama assim do bardo do sonho, né? Do sono, né? A pessoa diz: eu sou preguiçoso, não deveria dormir menos, né? Eu tenho sonhos meio estranhos, eu nunca tenho sonho lúcido, né? Todo mundo reclama um pouco, né? Mas o bardo do sonho ele é super útil porque ele vai ser o laboratório para a gente poder treinar a próprio bardo do, não só do morrer, mas do pós-morte também. Porque quando a gente treina o bardo da vida, tem um controle, um pouco de pano de fundo que está atuando, né? Vocês observem, se a gente está no bardo da vida e a nossa mente eventualmente vai para algum lugar, a pessoa se agarra em alguma coisa e volta. Ela começa a rezar, ela liga para alguém, ela dá um jeito. Se a gente está no meio de um sonho à noite, a gente talvez não consiga fazer isso. Talvez a gente não surja essa ideia. A gente talvez não tenha alguma coisa que a gente possa fazer naquela hora, né? Então significa que a gente vai se encontrar diante de uma situação que a gente não tem controle sobre o que vai vir a acontecer. Então a gente precisa passar por essas coisas, porque a hora da morte ela vai ser totalmente descontrolada, né? Então a gente vai precisar aprender a lidar com a nossa mente em momentos e situações que são zero controle, zero. A pessoa talvez nem mesmo estabilidade direito ela vai conseguir fazer, né? E aí, como é que ela faz? Então, por exemplo, uma coisa muito importante é que a pessoa, ela, ao invés de ir para lugares negativos, ela pelo menos consiga ir para lugares, sim, positivos, né? Isso significa que é mais ou menos assim, a pessoa quando é exposta a uma dificuldade, ela talvez não vá necessariamente por renascer no reino dos infernos, não na próxima vida, mas nessa vida mesmo, né? Então, isso é uma coisa importante, a gente vai fechando as portas para renascer nos reinos inferiores, ou seja, a gente fecha as portas para renascer nessa vida mesmo, né? Dentro do ambiente dos infernos, em que a gente simplesmente quer estrangular todo mundo, né? E a gente quer deletar todo mundo, e aquilo é uma raiva que tu não sabe de onde é que vem. Isso é o bardo dos infernos, né? Então que a gente fecha as portas pro bardo dos infernos, né? Nessa vida, né? Então isso é uma maneira da gente treinar. Não significa que a pessoa treina o controle, mas os ambientes que a mente dela, mesmo que de modo descontrolado, começam a habitar, são ambientes menos hostis. Isso é bastante útil. Faz parte das instruções também de quem está se aproximando da morte, perdoar todo mundo. Então a pessoa tem que perdoar todo mundo. Ela não deve passar com débito, ela tem que pagar tudo. Então ficou devendo, é hora de pagar, né? Se tem alguém que tá amarrado em algum lugar, tá na hora de soltar, né? Porque a pessoa vai levar aquilo junto, né? Então, isso é super importante, né? Mesmo a pessoa vai entrar num retiro, por exemplo, a pessoa tem que perdoar todo mundo antes de entrar em retiro, porque ela não sabe se quando ela sair, o pessoal vai estar lá ainda, né? E ela tem que devolver tudo. Todos os livros que ela pegou emprestado, ela devolve tudo. Responde todos os e-mails, todas as mensagens atrasadas, responde tudo, né?
pegou dinheiro emprestado, arruma um jeito de pagar aquilo, porque aquilo vai ocupar a mente da pessoa depois, né? Então a pessoa está lá quase iluminada, vem um cobrador kármico, né? Bate na porta da mente dela, diz, o livro aquele que eu te emprestei, onde é que está? Aí a pessoa fica com o rabo preso, está com coisa amarrada em algum lugar. Aí não vai. Então a gente vai precisar, assim, resolver tudo o que der, pessoal. Para morrer direito tem que resolver. Melhor não levar nada, porque a porta é estreita essa, né? E meta bhavana, direto, sim, né? Muita meta bhavana. Para morrer tem que ter meta bhavana, porque todo mundo que começar a aparecer na nossa mente vai ser esse pessoal que são os cobradores kármicos, né? Aí todo mundo que a gente atropelou, que a gente fez de conta que não viu, né? Que a gente deletou, bloqueou, excluiu, eles têm uma repartição na nossa mente, que eles estão lá só nos esperando, né? Sem pressa, lá tem ar-condicionado, rede, eles estão super tranquilos, só esperando a gente passar por um momento, eles aparecem, né? Então, Metabhavana, né? E a gente fazer Metabhavana, se a gente estiver próximo de alguém que está morrendo, a gente ajude a pessoa a perdoar todo mundo, né? A pessoa tem que perdoar, ela deveria entender que não é vantagem ela sair dessa com um débito, assim, né? Então, isso é bem importante também, né? Então, todas essas coisas dizem respeito aos bardos, né? Esse tema dos bardos, né? Então, eu não vou entrar no bardo do sonho. O bardo do sonho é muito interessante, mas a gente deixa para a semana que vem, né? Porque os sonhos, eles são um tema que nos mexe muito com a gente, né? Então, eu vou deixar assim e vou deixar um tempo para a gente conversar aqui no bardo essa coisa do bardo, assim, né? A gente está tendo vários ensinamentos importantes sobre isso, né? O próprio Mingyur Rinpoche tem abordado muito sobre isso, né? O último livro dele ele fala bastante. O próprio Alan Wallace, né? O Lama Alan Wallace fala bastante também sobre esse tema. O Pomlop Rinpoche, ele tem um livro belíssimo, né? Mente Além da Morte, todo ele sobre os 6 bardos. Então tem materiais ótimos, assim, que estão disponíveis, né? É super bom a gente dar uma olhada. Mas eu pensei a gente conversar um pouco agora, né? Deixa o bardo do sonho para semana que vem. Henrique, Oi. me diz uma coisa. Eu me lembro do Lama ter falado, assim, o que você sonha, né? Sonhos, pesadelos, o que quer que seja. Essas seriam situações kármicas. Ou ele falou alguma coisa parecida a isso? Assim, se você sonha com uma determinada situação, um desespero, uma situação, seja ela qual for, isso vem do karma, realmente? Com certeza. Se a pessoa está sonhando com aquilo, é porque ela tem karma para aquilo, né? Hum. O mais, tem coisas várias e muito interessantes, assim, por exemplo, se a pessoa está sonhando com alguma coisa, às vezes isso é um indício de que aquela é a região kármica que a pessoa está andando por aqueles tempos, assim, naqueles momentos, né? Mas a pessoa talvez durante a experiência diurna dela cotidiana, ela não está conseguindo talvez prestar atenção, porque ela está super ocupada com outras coisas e está talvez não querendo admitir que talvez seja aquilo que karmicamente ela está passando no momento, então aquilo talvez não fique tão objetivo para a pessoa. Aí como a pessoa no bardo do sonho ela está relaxada, né? O corpo está relaxado, a pessoa não está tensionando, não está nada, né? Então aquela região kármica ela como se ficasse mais fácil dela aparecer, né? Mas é simplesmente uma região kármica que a pessoa já está andando, né? Às vezes pode ser regiões kármicas que a pessoa tem
e que, da mesma forma, encontra uma maneira de extravasar ou de surgir no próprio ambiente de sonho, né? Então, durante o dia, a pessoa talvez não permitiria que aquilo acontecesse, mas aí em sonho a pessoa não tem controle nenhum. Isso é muito impactante, né? Porque a gente se dá conta que a gente, na verdade, tem uma ilusão de que tem controle, né? Sobre as coisas, né? Não tem controle nenhum. A gente vai deitar de noite, a gente não tem a menor ideia do com o que a gente vai sonhar, né? Que não é uma loteria, assim, Hum, cósmica, né? Não tem nem uhum. ideia. A gente não tem ideia como é que a gente vai reagir, né? Isso é um espelho do karma, da nossa inabilidade de lidar com o karma, né? Então, os sonhos, eles são muito interessantes porque eles são espelhos, assim, que ajudam a gente a perceber isso. E aí Mas, você. por exemplo, cada um dos 6 bardos, eles têm uma coisa interessante também, que por exemplo, a pessoa está vendo aquelas coisas todas no bardo do sonho, né? Aí tem perguntas que a gente não costuma se fazer. Por exemplo, uma dessas perguntas é: de onde é que vem a luz que ilumina o ambiente do sonho? Hum, Porque se a gente está num lugar que tem outras pessoas, assim, não é a luz do sol, né? Também não é lâmpada. Então, onde é que vem aquela luz, né? Então, o bardo do sonho, ele evidencia uma coisa muito importante para nós, de que o tecido da realidade, a, a, a iluminação da realidade, ela não vem da luz de fora, né? Ela é a iluminação da mente. Não a iluminação, assim, do Buda, né? Mas é a luminosidade da mente que produz a realidade. A realidade do karma, ela não é objetiva no sentido de vir da luz, assim, né? Ela é da luminosidade da mente. Então, os 6 bardos, eles não dizem respeito a coisas grosseiras, né, como que vem a luz do sol, que ilumina então a realidade, né? Os 6 bardos, eles vão apontar o fato de que a realidade com a qual a gente está lidando, ela é uma realidade sutil. Quando a gente está lidando com o outro, a gente está lidando com uma dimensão sutil, uma dimensão da nossa mente, não é o outro lá, né? Porque a gente está sonhando com outra pessoa, vamos supor, né? O outro nem sabe que a gente está sonhando com ele. hum. Mas aí, quem é esse outro, né? Isso é engraçado de pensar, né? Quem é esse outro, né? Então, o Bardo do Sonho, ele é muito interessante. Não. E aí você tem como purificar, aproveitar e ver que karma, assim como você faz no seu dia a dia, né, no bar da vida, você vai tentando purificar seus karmas, né? E aí, assim, a É, ideia com é, certeza. né, tentar purificar em todos os bardos, né? É, porque o Bardo do Sonho, por exemplo, quando a gente deita, é o mesmo processo do morrer, numa outra escala, né? Uhum. Tem a dissolução dos elementos, igualzinho, né? Numa outra escala. Então, por exemplo, a pessoa quando deita na cama, ela sente o corpo dela ficando pesado. Nem que ela não precisa nem deitar, né? Só vir um banzo, assim, a pessoa já sente o corpo pesado. Isso Uhum. é o elemento terra se dissolvendo, né? Daí a pessoa já começa a se espreguiçar, ela já não quer, me alcança aquilo lá, a pessoa não quer se mexer, né? Me dá aquilo, né? Nem pensa muito, né? Elemento água, a pessoa começa a ficar meio encolhida, né? Daqui a pouco puxa um lençol, elemento fogo. A respiração vai ficando quase parada, assim, né? Bem pouquinha, né? A pessoa quando está quase dormindo, vocês observem, assim, né? Os elementos vão se dissolvendo. Aí começa a embaralhar tudo, né? O olho meio aberto, meio fechado, e já embaralha tudo, já começa a sonhar. Às vezes meio sentado, meio acordado, mas a pessoa já está sonhando, né? Isso é o elemento éter desaparecendo. Numa outra escala, é igual o que acontece na morte. Uhum. Aí o que acontece? Logo que a pessoa deita, ela não tem sonhos, ela tem um blackout. Os sonhos levam um tempo para começar, né? É igual na morte, a pessoa morre e tem um blackout, depois é que começa a loucura toda, né? Então a pessoa tem a oportunidade de
Assim, nós vamos morrer daqui a pouco, é mais ou menos isso, né? Então vamos treinar. Como é que é morrer melhor, né? Como é que é morrer vendo que tá morrendo, né? Tá dormindo, né? Que seja. E todo o processo que acontece também dos sonhos, né? Ele também é como se fosse numa outra escala, o próprio processo do pós-morte, porque a gente se depara com situações que elas não têm uma materialidade, mas a gente não tem necessariamente uma lucidez diante delas, né? A gente não acha que aquilo é um sonho, talvez, né? A gente vai descobrir que é insuficiente se dar conta que é um sonho. Não muda nada. Isso é tipo a gente tá num cinema vendo um filme assim de suspense, assim, terror, aqueles assim. A pessoa pensa, isso é um filme, mas o coração dela talvez não vai parar de palpitar porque ela disse que aquilo é um filme. Então aquilo é insuficiente, né? A gente vai precisar fazer mais coisas, né? Oi, Henrique. Pois é, Oi, tudo bom? tudo. Tá Então, frio aí, canelinha, hein? tá friozinho aqui. Ó, pelo jeito aí não tá muito frio, hein? Tu tá no Jetavana? Não tá, eu tô do lado da lareira aqui. Ah, Por bom. isso, Eu acendi o fogo, mas deixei não apagar, tá então. frio. Eu acho que tá uns 5 graus aqui agora, né? Lá fora. Dentro tá bonzinho. Então, eu fiquei com uma dúvida. Tu falou um pouco sobre, no momento tu falou sobre karma, né? Não adianta muito a pessoa fazer boas ações de dia e à noite só aprontar e tal. Mas depois tu falou no Milarepa. E aí eu fiquei pensando, pô, mas o Milarepa é o exemplo contrário, né? Ele aprontou um monte, né? Matou um monte de gente, usou magia negra e tal. E depois, né, ele purificou esse karma todo. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque para mim pareceu, eu fiquei meio confuso assim sobre essa questão de purificar os karmas, né? Como é que funciona isso, né? Não, na verdade, o que eu estava falando é que é insuficiente a gente imaginar que fazendo uma, duas ou três ações aquilo resolve, né? Uhum. Tem que ser constante, né? Então, era o que eu não estava criticando o fato da pessoa fazer ações, né? Eu estava dizendo que é insuficiente a pessoa imaginar que ela fazer duas ou três, ela está liberada para fazer o que ela bem entender agora, né? Uhum. Então, é um pouco nesse sentido que eu estava dizendo, né? Agora, o Milarepa, o Rinpoche agora estava dizendo, foram 34 pessoas que ele matou, né? Quando ele Quantas? fez aquele ritual, né? 34. Tem um número ainda, né? Olha só. Não foi pouca coisa que ele aprontou, né? Uhum. Mas tem coisas piores, assim. O Angulimala, né? Ele matou, eu não lembro se eram 99 ou 999 Eu pessoas. acho que eram Tive liberação em 999 vida anos. também. Uhum. Era um mundaréu de gente, né? Então, isso é uma coisa paradoxal, porque a liberação, ela não é uma coisa causal, né? Ela não vem da causalidade. Se ela viesse da causalidade, a gente estaria ferrado, porque todo mundo teria uma tipo uma poupança, assim, aí a pessoa vê quanto é que está rendendo aquilo, né? Quanto é que falta, né? Tipo prestação, assim, né? Quantas falta pagar para ganhar o prêmio aquele, né? Uhum. Então a liberação ela vem da lucidez. Então tanto o Milarepa quanto o Angulimala eles purificaram o karma em vida, né? Então o Marpa, que era o mestre do Milarepa, ele ficou 12 anos em retiro, né? Passou maus bocados dentro daquilo, mas ele purificou. Não tem karma que não seja purificável. Não tem ação que não seja purificável. Tem as ações
ainda assim, dentro do budismo tem as ações que são de retribuição imediata, são 5, que são karma pesado, que é matar pai e mãe, matar um lama, um mestre, criar cisão na sanga. São ações muito pesadas, né? Não lembro a última. Mas são ações muito pesadas, né? Que são difíceis da pessoa purificar pelo tamanho, pela intensidade que aquilo produz dentro dela, né? Mas ainda assim a pessoa, no budismo, a pessoa sempre consegue praticar, né? A pessoa sempre consegue transformar qualquer desgraça, ela consegue transformar aquilo numa prática, né? Mas a pessoa vai precisar querer fazer isso, né? Mas se ela quiser fazer, ela consegue, ela tem como. Então não é uma visão, porque aquilo é cíclico também. Então mesmo a situação aflitiva que a pessoa construiu, aquilo também vai cessar em algum momento. A pessoa vai precisar ver além dessa transitoriedade toda. Então o budismo, ele tem não é que ele é otimista, ele é realista nesse sentido, né? Ele vai estar olhando para a impermanência de uma maneira muito direta, muito profunda também, né? Então não tem ação que não seja purificável. A gente não pode esquecer disso, né? Mesmo que tenha ações bem complicadas, negativas, né? Ainda assim a gente consegue olhar para elas. Mas a gente não deveria também se relacionar com isso como se então a gente tivesse um álibi, assim, né? Também não vai funcionar, né? Uhum. É simplesmente da gente não gerar um sentimento de culpa e nem de perfeição. No sentido do caminho vir de uma perfeição, né? Dentro do samsara, né? Ele não vai vir. Ele vai vir da lucidez. Por isso que é um pouco paradoxal, porque quando a gente vem dentro de uma visão cristã, né? É como se aquilo viesse por uma perfeição da pureza, né? Mas aquilo não necessariamente, porque a pessoa pode estar gerando um ego enorme ali, né, de alguém puro, né, de alguém perfeito, né? Então aquilo tem outras coisas que estão em jogo, não é só a ação em si, mas é a motivação que fez a pessoa praticar aquela ação, é a paisagem onde ela anda, tem muitas variáveis, não é apenas a ação em si, né? Uhum. Então a gente tem solução. Vai pensar assim, né? Tem a ver com a intenção, Henrique? Tem, com certeza. A gente não coloca muita luz nisso, né? Mas a motivação, ela é super importante, né? Motivação, né? Se eu puder pegar esse gancho, você estava antes com a pergunta da Norine, com a questão de sonhos e bardo da vida. Quando você chega num determinado estágio da sua vida, que você já passou por várias histórias, às vezes parece que a sua própria vida, etapas dela são como sonhos, né? Tem, assim, bem claro na minha vida várias coisas que já aconteceram. E, no caso, em várias dessas etapas, eu tive que completamente largar identidades para trás e ressurgir ou renascer em outras circunstâncias. Então, você realmente tem que se redefinir para se ajustar às novas situações e criar se criar, né, novamente, renascer. Então, nesse cenário, é aí que esse estudo de Bardo teria uma convergência com Prajnaparamita nessa questão de que você vê como aquelas identidades e ciclos de vida que se extinguiram, né, que morreram, e você teve que renascer em outra vida, vamos dizer assim, dentro dessa vida, né, ver a vacuidade dessas identidades, né, que seria a Prajnaparamita. É bem por aí. Não, é isso mesmo.
E aí você vê, né, que não tem nada de concreto naquelas vidas. Hoje não tem nada de É. A gente tinha que se perguntar, né? Por que que isso aqui, não sendo concreto, parece que é, né? Por exemplo, a gente olha exatamente, a gente olha para coisas que aconteceram com a gente, né? Relacionamentos que a gente teve, cidades que a gente morou, pessoas. trabalhos que a gente teve, né? Coisas que a gente fez, aprontou, pessoas que passaram na nossa vida, né? A gente olha assim e pensa, que sonho que foi esse, né? Mas por alguma razão parece que agora não é, né? A gente tem uma desconfiança, assim, mas será que é mesmo? Então, o que que muda, o que que diferencia, né, uma coisa da outra, né? Onde é que está isso, né? Eu acho que é assim, o que dá é mais uma liberdade de você ver que você pode ser aquilo e outra coisa e mais outra coisa, que você é todas essas coisas, mas também ao mesmo tempo não é nenhuma delas. E há outras que ainda você nem descobriu. É, é, que a gente também não é, mas vai passar pela gente, né? Eu estou numa viagem assim. Isso é interessante. Muito bom. Aí, Henrique, Tá bem. o que a Célia falou agora, assim, facilita você olhar para o Bardo da Morte. Porque, na realidade, é como ela falou, já morreram várias aqui, né? Então, é apenas mais uma que É, vai. Então, de alguma forma, isso facilita muito, né? é. Se tu for olhar no contexto do Bruce tibetano, esse momento da morte, ele é o grande finale, né? Ele é como se fosse o momento mais esperado, porque o que que acontece dentro da nossa experiência condicionada, mesmo que a pessoa tenha um insight, né, dessa natureza livre da mente, esse insight, que a pessoa tem algum nível de experiência, isso é chamado de luminosidade filha, né? Tem um termo que eles usam. Porque mesmo que a pessoa tenha essa experiência ela ainda acontece pelo filtro da mente, do corpo dela, né? Da mente, da experiência, da pessoalidade dela. Então tem um nível, aquilo não é completo. Mas quando acontece a morte, que acontece a dissolução do corpo, a própria mente humana da pessoa se dissolve também, então tem essa experiência da luminosidade mãe. Algumas tradições elas relatam assim, é como se tivesse um clarão por um momento, assim, né? Uma luz, uma coisa assim, né? Então, dentro do budismo isso é super descrito, né? É a própria natureza primordial se manifestando de maneira desimpedida e de maneira direta, sem mesmo que os véus do corpo humano e da mente, assim por diante, ou de qualquer conceitualização. Será que isso aqui é coemergente? Não é? Não tem alguém olhando para aquilo, né? Dual, separado e analisando, né? Investigando. Não tem mais isso. É a experiência direta. Então, se a gente for ver os textos, né? Eles é como se eles ficassem assim, esperando chegar, né, o momento que, pá, claro, a luz vai aparecer. E aí a gente vai ficar olhando para ela e vai atingir a liberação. Então é muito interessante, né? Porque é como se houvesse quase que pá, tá demorando, né? E aí, para a luz. Então é uma outra visão do próprio processo da morte, sabe? É muito interessante de ver assim, esses relatos, né? Porque tudo depende de como é que a pessoa está olhando para aquele processo, né? É muito gozado. E além disso, a gente está Mas é isso. estudando o Sogial, né? Estamos já quase nas últimas Sim. etapas do livro. E o Mindu também veio aqui um dia e falou sobre Uhum. bardos, que foi muito, muito bom. E ele falou muito sobre o bardo do sonho como um meio de você experienciar a morte, né? E praticar isso. É.
Só que ele falou assim que você poder meditar durante a noite, né? Aproveitar o espaço do sono para meditar, aí você teria que captar o momento que você adormece, né? Para poder estar presente naquele infinitésimo de espaço que quando você cai no sono. Mas se você não está alerta naquele momento, então aí você vai sonhar. Não vai conseguir meditar durante a noite, mas isso é um exercício que eu não sei se é possível. Dormir com um olho só, eu não consegui. Eu tenho tentado, mas está difícil. Vai ser gozado de ver, né? Você vai dormir, mas também Ai, ai, entregar para ai, ai. então é difícil. Não consegui desvendar o Mas truque. uma experiência legal, assim, de fazer é, por exemplo, a pessoa... Vamos dizer que vocês vão meditar um pouco antes de dormir, né? Ah, não vou meditar porque eu só sinto sono. Mas é isso mesmo, sentir sono, né? Aí vocês experimentem sentar, assim. Aí vocês não fechem os olhos. Deixem os olhos um pouco abertos. E relaxem, né? E deixa o sonho vir. Porque é como se a gente precisasse criar espaço para a gente ver o bardo do sonho surgindo sem a gente ficar protestando, que está com sono, que está atrapalhando a nossa prática. A gente precisa explodir isso, né? Então, vocês deixem o sonho chegar, deixem o sono, o cansaço, né? Mas aí vocês estão com os olhos um pouco abertos ainda. Aí vocês vão vendo o bardo do sonho surgindo, né? Vocês estão ali e daqui a pouco a mente começa a viajar, né? Vocês começam a sonhar com alguma coisa. Esse é o início do processo do sonho. Aí a gente pode aproveitar aquilo um pouco e ver. É simplesmente como se fosse um filme, né? Vocês fiquem olhando, né? Aí o sonho surge, daqui a pouco ele passa. Aí o sono vem, a gente quase cai. A gente relaxa um pouco e vê o sonho, o bardo do sonho vindo, né? Então a gente começa também a purificar um pouco esse início da entrada do bardo do sonho. Mas se a gente ficar duro, assim, a gente ficar com foco, concentração, atenção, não distração, nós estamos ferrados. A gente não vai conseguir. A gente precisa de um relaxamento aberto, que a gente está totalmente aberto para qualquer coisa que aconteça, mas justamente por isso a gente tem um grau de liberdade. Aí a gente olha aquilo surgir, fica um pouco ali, né? Daqui a pouco a gente deita e dorme. A gente vai fazendo isso, a gente vai treinando também o bardo do sonho começando, enquanto que a gente ainda guarda um pouco da experiência acordada, né? Isso é interessante. Sim, retiro é crucial a pessoa fazer, né? Bom, obrigada. Mas esse é assunto da semana que vem já, não gastamos já o assunto. A gente volta. A gente vai fazer a dedicação agora. Em que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que difunam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Lopcho som vem dizem sasum chapa pedro jucho som não adam livral do som show.